A paz do Senhor, tudo bem? Queridos irmãos, hoje nós estamos com saudade da nossa escola dominical, da nossa EBD, e por estarmos com saudade, nós decidimos hoje fazer a nossa EBD. Saudade de botar a nossa camisa, de poder estar junto com os irmãos. Então, irmãos, nós fizemos um trabalho junto com os irmãos da seguinte forma: nós queríamos saber qual seria a matéria que vocês desejariam que nós estivéssemos comentando hoje. Então foram colocados 5 para que vocês pudessem escolher. Número 1, Teologia da Prosperidade. Número 2, o preço do ministério. Número 3, inversão de valores. Número 4, a igreja e a heresia. E número 5, comportamento cristão. Queridos, o ministério, o preço do ministério e o comportamento cristão correram lado a lado. Só que no finalzinho, pela votação do nosso irmão Luciano, passou a ser 15 ministério, o preço do ministério, e 14 o comportamento cristão. Os outros foram bem votados, mas o ministério, o preço do ministério, ganhou por um voto. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos dar hoje o preço do ministério e no domingo o comportamento cristão. Sabemos que há um interesse, isso é muito bacana, esse interesse que os irmãos estão tendo pelo ministério, esse ministério cristão. Então vai ser muito bom a gente compartilhar, não será um tempo longo como é na EBD, mas será um bom tempo para que nós possamos falar um pouco sobre o ministério cristão. Outra coisa que eu quero deixar para que os irmãos entendam, muitas vezes eu falo assim: compartilhe, que nós possamos compartilhar. Deixa eu explicar algo só nesse detalhe para você ficar ciente, que de repente você já sabe, mas eu só vou clarear a sua mente. Muita gente se gaba que, olha, eu tenho quase 5 mil amigos no Face. Eu, por exemplo, tenho mais ou menos isso, eu tenho uns 4.600 aproximadamente. A nossa própria Icego aqui, idem, deve ter mais ou menos isso também. Mas o grande detalhe disso é que existe algo no Face que muitos não conhecem ou conhecem e ainda não se atentaram para isso. Você pode ter 5 mil, sendo que se você numa live, se você numa postagem, se você em um comentário, se você atingir no máximo 300 pessoas, foi muito. O Face não permite que você apareça a todos os seus contatos. Você não consegue chegar até eles. Mas existe uma maneira de chegar até eles. Ou presumimos isso. É quando você compartilha. Desde o momento que você compartilha, automaticamente o número que você está falando, ele cresce. E é por isso que às vezes a gente pede: compartilha. Porque você compartilhando, o número que nós estamos chegando aumenta. E a gente consegue um número maior de visibilidade. Por isso que eu procuro sempre mostrar a vocês que é importante compartilhar. E antes de entrar na lição também, eu quero te deixar que nós já estamos chegando ao nosso número. Mas para nós chegarmos ao nosso número, a gente precisa de uma dedicação maior. Procura o link do canal ICER no YouTube. A gente vai deixar aqui depois da EBD ao vivo. Nós vamos deixar o nosso link. Vá lá, faça a sua inscrição. Essa sua inscrição não vai lhe trazer transtorno nenhum. Só vai ajudar muito a ICER. Está faltando pouco para nós chegarmos.
estava faltando bem pouquinho. Por isso que a sua inscrição, o seu pedido, vale muito para a gente. Bom, vai lá, procura o link. Nós estamos enviando sempre para vocês. Se inscrevam, que Deus vai nos abençoar poderosamente. E eu sei que você também será bastante abençoado. Vamos à nossa lição? Vamos à nossa EBD? Para os que nos assistam, nós somos da ICE, Igreja Cristã Evangélica Renovada Guapimirim. A ICE, ela é filiada a uma convenção. A nossa convenção, ela é denominada como Cicerebe. Hoje, nós estamos em quase todo o Sudeste, chegando a algumas regiões do Sul e também algumas também do Nordeste. Nós somos uma denominação que nós temos a nossa revista própria. Essa aqui é a nossa revista que em todas as escolas dominical elas são praticadas. Essa revista, ela é totalmente produzida pelos nossos irmãos que são membros, são obreiros, são ministros da casa do Senhor e que servem ao Senhor na Igreja Cristã Renovada. E hoje nós temos um tema que é chamado o preço do ministério. E esse tema, ele é bem propício, porque eu vi que há um interesse muito grande para que pudéssemos debater esse tema. Aqui eu costumo dizer que no ensino eu gosto que você compartilhe, eu gosto que você faça presença, porque nenhum ensino ele é monólogo, nenhum, todo ensino ele é participativo. Quando é um ensino monólogo, eu vou te dar essa dica. Quando o ensinador pratica uma aula dentro de uma monologia, ele está falando, só eu sei, só eu entendo. E muitas vezes, você que está sentado aí, sabe algo que possa acrescentar a aula e abençoar os irmãos, e não é possível abençoar, porque quem está na frente acha que sabe mais de você. Negativo. EBD é compartilhar um com o outro. E eu quero que daí você possa também compartilhar com a gente. A gente quer seguir junto nessa escola dominical. E a gente vai ter muita coisa para aprender do ministério. Primeiro, vamos à nossa lição. A lição da nossa revista é a lição 12. É a lição 12. O preço do ministério. É comentada pelo nosso presbítero Alex, o Alex da Bike. Então, irmãos, vamos ao nosso texto base. Nosso texto base diz: querendo e aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 12. O ensino prático, ela diz: compreender que para servir com integridade e retidão ao Senhor Jesus, lutas, provações, calúnias e açoites lhe acompanharão na vida ministerial. Eu gostaria de continuar dando a leitura em classe. A leitura em classe, se você pudesse abrir a sua Bíblia, a nossa leitura em classe está em Efésios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 15. Quando você estiver vendo a demonstragem de um versículo, quando você ter um traço, é como se tivesse escrito algo. Quando tem uma vírgula, é porque você tem que pular. Neste caso aqui, existe um traço. Então é do versículo 7 ao versículo 15.
o versículo 7 diz assim: no qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dada, segundo a operação do seu poder, a mim, mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos que seja dispensação do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. 12. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais as minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome. Eu queria, irmãos, colocar mais um versículo para nós entendermos o que eu quero chegar hoje. É também uma mensagem de Paulo, que está em Atos, capítulo 20, versículo 24. Diz assim: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete em minha carreira o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Todo ministério, desde o início, desde a história da igreja, ele não é um ministério de riquezas, belezas e felicidades. A felicidade, ela está justamente naquele que o faz. Mas existe açoite, existe problemas, existe aflição, existe diversos tipos de percalço que ele faz com que o ministério ele seja algo fantástico, mas também que se paga um preço. Em todo o lugar que você for olhar, você vai ver que o ministério, seja ele no serviço, seja ele na adoração, que também é, seja ele naquele que ensina, todos esses têm um preço a pagar. Existe uma diferença muito grande em você ter um ministério e dizer que tem um ministério. Quando você tem um ministério, você sabe que você vai sofrer por esse ministério. E você vai ter que suportar sofrer por esse ministério. Quando nós falamos de ministério, você vai ver que a palavra ministério, ela é oriunda de uma palavra grega, que ela é o significado real de remador dos lugares baixos. Ministério era remadores, e essa palavra dá origem a ela, que eles serviam como linha de frente. Os barcos, os navios, eles, na história, conta que esses navios, ele tinha 2 compartimentos de remo. O primeiro, o segundo, e sobre o segundo estava a polpa do barco. E os que eram denominados como ministério, era justamente o que ficava embaixo, o primeiro. Eles eram de linha de frente.
quando existia uma guerra ou um naufrágio, aqueles que estavam ali embaixo eram o primeiro pagavam pela sua vida. Quando a gente vai trazendo para os nossos dias, ministério, ele não é apenas denominado como hoje em muitos caras é denominado, que o ministério é pastor e evangelista. Mas existe o ministério da igreja, composto do ministério de louvor, diaconíssos, diácono, presbíteros, crianças, líderes de departamentos. Então, todos esses que têm um ministério a exercer, como você que aí está, você passa por um momento de aflição. Você paga um preço. Há um preço para se pagar. Ninguém faz nada que não pague por aquilo que está fazendo. Exemplo, se você vai chegar a uma faculdade, você tem que ralar, você tem que começar do maternal, você tem que ir para uma creche, você tem que fazer o ensino fundamental, você tem que chegar ao ensino médio, você tem que passar por uma faculdade para você adquirir uma boa posição. Tudo você quer, deseja, tem que pagar um preço. Não é diferente no nosso meio. Precisamos entender que o ministério, ele é feito de percalço, ele é feito de barreiras a ser ultrapassadas. E quando existe um obreiro ou uma pessoa que exerce o ministério, que ele não tem estrutura, não consegue se basear, se estruturar para poder exercer aquilo que é lhe proposto, ele é aquele obreiro, eu vou falar do obreiro primeiro, que mais traz problema ao pastor, ao que lidera, porque eles são oscilantes, eles não suportam luta, eles não suportam dores. Esses obreiros são obreiros que falam, que desejam, mas na realidade eles dizem que têm um ministério, mas não são e nem têm um ministério. A diferença é dizer: olha, eu tenho, mas eu não quero fazer. Eu tenho, mas não me aborrece. Eu tenho, mas não pisa no meu pé. Eu tenho, mas não fala de mim. Eu tenho, mas não me dá ordem. Eu tenho, mas eu vou quando eu quero. Eu tenho, eu faço quando eu quero. Eu tenho, mas eu ajo da forma que eu quero. Você fala que tem. Ministério é servir. Ministério é disposição. Ministério é disponibilidade. Ministério é prontidão. Ministério é obediência. É justamente isso que nós chegamos ao ponto de dizer que para você entender que você está pronto para servir, aí cria em você, irmãos, vou botar uma casca de tartaruga. Porque quando alguma coisa vai te atingir, você está protegido. É a mesma coisa o ministro ou aquele que deseja e tem um ministério. Ele está protegido. Às vezes, o que está do seu lado não vai conseguir te magoar. Aquilo que você acha que deve fazer, de repente, não é o que se deve fazer. E você tem estrutura para suportar e renunciar o que é que você acha, o que você quer e o que você deseja. Ministério é disposição para a obra do Senhor. O preço de um ministério é você negar a si mesmo. Deus fala assim: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, negue-se.
Hoje, o ministério sofre muito tipo de problema, simplesmente porque os que exercem ministério, eles querem fazer as coisas do jeito que eles querem, do jeito que eles desejam fazer. Uma palavra não é reconhecida por eles. Uma palavra não é reconhecida por ele diante da igreja, que é a palavra chamada compromisso com o Senhor. Eles pensam que o compromisso dele é unicamente em fazer o que ele deseja fazer. Ministério não é isso. Ministério é dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Ministério é se colocar à disposição. Ministério é você falar o sim, mas viver o sim. Ministério é você ajoelhar e alguém colocar a mão sobre a sua cabeça e derramar o óleo sobre a sua cabeça, mas é você também exercer aquilo que foi imposto sobre a sua vida. É preço a pagar. É preço a pagar. É você largar as suas vontades. A casa do Senhor, ela é feita por eu e por você. A obra do Senhor foi confiada. Olha, irmãos, nós, eu e você, somos chamados de mordomos de Deus. Significa que o ministério de cuidar da igreja foi dado por Deus a nós. Ele monta a estrutura da igreja e coloca o seu Filho Jesus Cristo como cabeça, e nós como membros, para darmos continuidade. Mas tem uma vírgula: cuidar da obra que ele criou. É por isso que ele fala assim, a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Ele está dizendo que é o seguinte: não vai prevalecer porque tem eu e tem você cuidando e zelando, e sobre nós o Espírito Santo nos dando força para continuar e fazer com que a obra seja feita. Então, irmãos, está chegando o tempo, e aí está sendo provado, que os mimados que fazem a obra e qualquer coisinha se mima, se fere, dói, não consegue pagar preço da obra, não consegue fazer com que a obra continue. Ministério é preço, irmãos. Ministério é obediência. Ministério é viver em prontidão à obra do Senhor. É isso que dá alegria. É isso que dá satisfação. É isso que faz com que nós continuamos. Existe algo que diz: a perseguição às vezes começa dentro da própria família. Quando o comentarista está falando que a perseguição começa na própria família, aí eu chego hoje, em todo sentido, eu saio do corpo de obreiro e entro também no que é a membresia da igreja. Nós vivemos, irmãos, em uma comunidade cristã. Nós somos um povo diferenciado. Nós somos um povo que somos chamados, somos escolhidos. O Senhor Jesus, ele fala: não foram vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Quando isso acontece, ele está dizendo que você foi escolhido para cuidar e zelar da obra do Senhor. E você vai ter perseguições. Só que a primeira coisa que eu quero falar para você é que, para suportar, amenizar a tua perseguição, a
tua luta, você tem que renunciar. O que é renunciar? Renunciar é justamente você deixar os seus próprios eu. O seu próprio eu. Como é o seu eu? O que você acha? Como você é? Pensa e se analisa. Veja se você não quer exigir muito da obra do Senhor. Veja se você não exige muito dela. Veja se você quer moldar a igreja do jeito que você quer. Percebeu? Percebeu que a igreja é a igreja? Você viu o que eu falei lá atrás? Não prevalecerá contra ela. A igreja é a igreja. A igreja, ela é imutável. A igreja, ela não tem variações. A igreja, ela é única. Não é a igreja que vai moldar. Não vai se moldar para ser aquilo que eu quero. Serei eu que terei que me moldar para ser aquilo que a igreja quer. Você não vai mudar a igreja. Você não consegue mudar a igreja. Você pode buscar. O que é buscar? Pular de galho em galho. Ficar andando de igreja em igreja. Sai de uma, vai para outra. Sai de outra e vai para outra. Procurando moldar a igreja. Você não consegue. Vai ficar igual macaco, pulando de galho em galho. Sabe o que vai acontecer? Vai se trancar dentro de casa e dizer que odeia crente, não gosta de igreja. É isso que vai acontecer na tua vida. Sabe o que vai acontecer? Vamos passar e vamos te ver no bar, bebendo, chapando, porque você não quer se moldar conforme a igreja é. É a igreja que tem que se transformar, e não você transformar a igreja. E é por isso que você tem que tirar o seu eu. É por isso que você tem que se deixar. A Bíblia, novamente, eu vou falar o que Jesus falou: negue-se. Aí tem outra: pegue a cruz. Você tem que negar, mas você vai pegar a cruz. Qual é o preço que eu tenho que pagar por esse ministério? Então, pega a cruz. Mas que preço é? Pega a cruz. Mas é de pega a cruz. Mas o Vitor é feio? Pega a cruz. Mas o Logê, pega a cruz. Pastor Célio, ele é muito... Pega a cruz. O pastor Célio inventa uma pessoa... Pega a cruz. Vai lá. Ei, é preço. É o que você se condicionou a fazer. É que você se colocou. E no meio dessa família você vai encontrar justamente isso. Você vai encontrar branco, preto, cabelo liso, cabelo duro. Você vai encontrar pessoas bravas, pessoas leves, pessoas mansas, pessoas alegres. Você vai encontrar servente, padeiro, comerciante, profissional liberal, empresário. Você vai encontrar desempregado, necessitados, pobres. Você vai encontrar doente, vai encontrar sangue, você vai encontrar afetivos, você vai encontrar pessoas que não gostam de afetividade, você vai encontrar aqueles que gostam de abraçar, mas aqueles que não gostam de abraçar. Você vai encontrar aquele que dá um sorriso para você e diz que bom que você está aqui, e vai encontrar aquele que vai passar, não vai nem olhar para a tua cara. Você vai encontrar aquele que diz que te ama, mas está falando mal de você pelas costas. Você vai encontrar aquele que vai te dar um aperto de mão, mas depois vai te dar uma facada pelas costas. Irmãos, você vai encontrar de tudo no meio dessa família. É preço que você tem que pagar. Mas aí você fala, então é melhor ir para o mundo, vai lá. Porque aqui a gente paga um preço, mas sabe qual é o melhor do preço?
que tem uma vida eterna nos esperando por intermédio do preço que foi pago. Jesus falou assim: Ei, vós foste comprado com bom preço. Ei, foi preço. Foi pago um preço pela tua vida. Foi pago um preço por tua existência. Por que você não quer pagar o preço que você tem que pagar pelo ministério? E enfrentar as dificuldades e o dia a dia da vida. É um preço que você paga para ser. E entre esse meio, você tem que buscar a convivência. Você tem que encontrar aquilo que está faltando para você fazer parte ativamente desse ministério. Aí você vai me perguntar: como? Como fazer parte do ministério que eu acabei de falar isso tudo? Simples. Não olho para a esquerda, não olho para a direita, não olho para trás. Olhe para cima. Quando Noé fez a arca, pedida por Deus, Deus fechou a porta, porque ele sabia que na frente viria tempestade, alagamento, corpos, morte. Ele não queria que Noé visse isso, nem a família. Ele fechou tudo. Ele guiou a arca. Aí fala assim: então como foi que as coisas foram andando? Noé tinha que fazer uma coisa junto com a família. Deus botou uma janela em cima, porque ele não olhava nem para frente, nem para os lados, nem naquilo que ele tinha deixado. Ele olhava para a janela que estava em cima. Ele olhava para o alto. Ele olhava para ele. Assim que crente tem que ser. Crente tem que olhar para a janela de cima. Quando você olha para a janela de cima, você não vê as tribulações que estão ao seu redor. Você não reconhece os problemas que estão ao seu redor. Porque você não está visualizando você não está visualizando o seu líder, você não está visualizando aquilo que está acontecendo, você não está visualizando as pedras que você está recebendo, as pedradas, você não está visualizando as facadas, você está visualizando o nosso Deus Todo-Poderoso que dizendo assim: filho, eu te amei de tal maneira, tanto que eu peguei meu filho, mandei descer em forma de homem para morrer na cruz do Calvário por você. A igreja é isso. Fazer e viver esse ministério é compreender, é o preço que você tem que pagar, é compreender quem está ao seu redor, é você ser igreja e não ser você dentro da igreja. Quando você entra dentro da igreja, você deixa o que você é e passa a ser apenas um nome que é reconhecido em qualquer ministério: servo. Esse é o preço do ministério. Ser servo é estar pronto, é querer, é fazer. Segundo, por causa do nome de Jesus, vós sereis caluniados e perseguidos. Por causa do nome de Jesus, vós sereis caluniados e perseguidos. Preço. Não é fácil. Não é fácil. Se você não entender isso, você vai oscilar a sua vida toda. A primeira coisa que você tem que entender nesta aula, que você tem que pagar o preço. Pagar o preço. E quando você paga o preço, você consegue sobreviver. Quando você paga o preço, você consegue fazer a obra
do Senhor. Não é fácil. Não, não é. É muito difícil. Mas como nós conseguimos isso? Olhando para Jesus. Olhando para o nosso Senhor. Ele é a nossa estrutura, a nossa base. Paulo falou assim, tomai sobre vós as armaduras de Deus. Porque é a armadura de Deus que nos dá condição de fazer capacete, calçado, fazer, andar, caminhar, lutar, combater, mas vencer. Você pode vencer isso, pagando o preço. Vão falar mal de você? Pronto. Com certeza vão. Sabe por quê? Só taca pedra em árvore que dá fruto. Só dá pedrada em quem dá fruto. Árvore que não dá fruto vai ficar quietinha lá até alguém vir cortar, até alguém vir arrancar. Mas a árvore que dá fruto, alguém está subindo nela, alguém está atacando bambu, alguém está jogando pedra, porque precisa colher aquilo que ela está produzindo. Então, quando você está fazendo, quando você está agindo, quando você está trabalhando, você está sendo visto. Você quer ver a maior dificuldade do pastor hoje em dia? É o conceito que colocam em volta dos obreiros. Alguns obreiros têm medo de chegar e ajudar o pastor por causa das calúnias. Ah lá, puxa saco do pastor. Ah lá, quer fazer porque quer alguma coisa. Ah lá, está perto do pastor porque está querendo cargo. Ah lá, está perto do pastor para se mostrar. Engraçado que essas pessoas são justamente o que está atacando o pé em você. Se aproxima do teu pastor. Eu sei que você vai ouvir, e muitos vão ouvir. Se aproxima do seu pastor. Esqueça quem está ao teu redor. Esqueça quem está te caluniando, dizendo que você está querendo alguma coisa. Esqueça isso. Você está aqui para fazer a obra do Pai. Ame seu pastor, ame seu líder, ame aquele que está diante de você, ame aquele que está te liderando, seja da união feminina, seja da juventude, seja das crianças, seja dos irmãos. Se aproxime dele, diz: aqui estou, quero te ajudar. Pague o preço, se negue, renuncie àquilo que você ama. Se entrega à obra que você foi chamado. Você foi chamado para uma grande obra. O apóstolo Paulo fala assim: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu sigo em frente para o alvo da verdadeira soberania que está em Cristo Jesus. Querido, não se preocupe o que vão falar. Se der para você chegar cedo, chegue. Se der para você pegar e arrumar a igreja, arrume. Se der para você pregar para o teu vizinho, pregue. Se der para você carregar 1, 2, 3, 4, 5 Bíblia, carregue. Mas esqueça o que vão falar, o que vão caluniar, o que vão jogar pedra. Esqueça. Esse é o preço que nós temos que pagar. Você acha que eu não pago o preço? Você acha que alguns os obreiros que estão sempre de prontidão não pagam preço? Sempre vai pagar. Mas você precisa ter base e estrutura para suportar o preço que você vai pagar. Você precisa vencer. Terceiro, o Deus que procura, acha. Deus, quando procurava um rei, ele bateu no peito e falou assim: achei Davi, meu servo. É isso que ele está falando para você hoje. Se você hoje faz parte do corpo de Cristo, se você faz parte da casa do Senhor, é justamente por isso, porque você foi achado pelo Senhor.
Lembra que eu falei? Não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E quando ele nos escolheu, ele está dizendo, não vai ser fácil. Jesus, quando escolheu os discípulos, ele falou assim, aquele que não aborrecer pai, irmão, vizinho, líder, não é fácil não, tá, irmão? Você quer ver um exemplo? O que sofria esses discípulos? Vou te dar um exemplo. Quando eles foram só por ter sido escolhidos. Na época dos discípulos, Senhor era conectado duas vezes, de duas maneiras. A primeira, era chamado de Senhor as pessoas que tinham escravo. Os seus escravos direcionavam a ele como Senhor. E esse Senhor era com letra minúscula. E ao imperador, teriam que se direcionar a ele como Senhor. E toda vez que se direcionar a ele, tinha que ser com letra maiúscula. Vou te dar um exemplo simples. Os discípulos começaram a direcionar Jesus como Senhor, com letra maiúscula. O império não gostou, não. O império atacou. O império guerreou. O império matou Tiago à espada. O império prendeu Pedro. O império pegou Pedro e crucificou de cabeça para baixo. O império pegou João e jogou João num caldeirão fervente de óleo e jogou ele na ilha de Pátmos. Eles pagaram o preço, porque foram chamados. Se você foi chamado e falou, estou aqui, se prepara, meu irmão. Se prepara. Tem um preço para você pagar. Mas Jesus fala assim, olha, eu não vos deixarei só. Eu não vos deixarei só. Você não está só. E ele fala, enviarei para vós o Consolador. O Espírito Santo, ele está diante de você. Ele te auxilia, ele te ajuda, ele te protege, ele te ensina, ele te faz lembrar de todas as coisas. Mas para isso você tem que se colocar à disposição dele. Você tem que dizer, olha, aqui estou, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque eu tenho um chamado. Eu gosto quando eu cantei, eu tenho um chamado. Adoro. Gosto. Mas chamados, ministério, não é por palavra. Ministério é por ação. É pelo fazer. É pelo executar. Quando você tem um chamado, é porque Jesus te achou. Jesus te escolheu para você continuar. És para mim um vaso escolhido. Falou a mesma coisa para Jeremias. Quando falou isso para Jeremias, Jeremias pegou, foi um dos únicos, que só foi ele e Paulo. Todos conheceram prisão, mas calabouço, só Paulo e Jeremias. Foi muito escoteado, porque era um vaso escolhido. E Paulo era um vaso escolhido. No naufrágio que ele sofreu, quando ele estava se direcionando a Roma, todos desesperados, eles colocaram de pé e falou assim, aqueitai-vos, nenhuma vida se perderá, afunda o navio, mas ninguém morrerá. Ele está dizendo da seguinte forma, você tem muito a perder
em condição social que muitos dizem que é o melhor. Ondas de cerveja, ondas de mesas, ondas de bar. Não sei se isso é perda, mas uma vida com Cristo, Paulo fala, é ganho. É ganho. Por que que é ganho? Porque eu sou escolhido. Eu sou escolhido. Assim como eu faço na minha igreja, quando eu estou lecionando, eu gosto de fazer e quero fazer com você aí. Você que está me ouvindo, faz assim igual eu faço lá, né? Maternal, bata no peito, bata assim. Eu sou escolhido. E quem me escolheu não foi o homem. Quem me escolheu foi Deus. Quem me escolheu foi Deus. Entenda isso. Compreenda. Concluindo. Todo chamado tem um tempo para ser concluído e ficar sólido. Todo chamado. Só tem um jeito de você conseguir ficar sólido, firme dentro do Evangelho. É você suportar e pagar o preço do teu ministério. É você suportar e pagar o preço do teu ministério. Você tem ponto, você tem força, você tem quem está diante do teu lado. Não desanime, não desista, siga em frente, pague o preço, porque existe um galardão muito grande para nós quando chegarmos lá. Ao que vencer, permitirei que assente comigo no meu trono diante do meu Pai. Que lindo será ver e ouvir: vinde, bendito do meu Pai, vinde, entrais pela porta. Como será lindo ouvir a voz do Senhor falando: ei, olha lá outro Paulo que combateu um bom combate, que guardou a carreira lá. Ah, está chegando outro. Olha aqui, tem mais um. Ei, seja um desse que pagou o preço. Seja um desse que venceu. Seja um desse que conseguiu vencer a guerra e a batalha. Porque o Senhor está com você. Permita-me orar por ti. Que Deus, Senhor, quero te agradecer pela vida de todos que estão diante de nós. Te louvo, Senhor, pela vida deles. Seja com a vida de cada um. Todos os ouvintes da EBD no dia de hoje possam entender que o ministério tem um preço a pagar, mas é um ganho muito grande para se receber. Muito obrigado por tudo, Jesus. Muito obrigado. Te peço mais um favor. Falta pouco para nós batermos 1.000. Vai lá, se inscreva no nosso link. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Você vai poder ver as mensagens. Ajude-nos nessa obra. Dá lá um ok, dá lá. Vai lá e dá um ok. Se inscreva lá, entra no link. Ajude a ICER Guapi. Ajude. E se você viu e ouviu essa aula, compartilhe, irmão. Faça com que cheguem a mais pessoas. Peça para eles se inscreverem no nosso canal. E hoje à noite, a partir das 19 horas, terá o nosso culto. Deus abençoe você. Te dê um grande domingo, guardado e protegido, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.